E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. E aí, Chico? Chico, tu vai do céu ao inferno, Chico? Tu vai da loucura, da raiva à alegria, Chico? Te acalma, Chico. Olhar, né? Mudamos um treinador agora, o Chico hoje tava louco. E eu também tava com esse mesmo pensamento, sabe? Ontem cheguei no meu trampo, fui olhar a possível escalação do Grêmio. E eu pensei, pô, esse cara não mudou nada, velho. Não... E também tem aquele detalhe, né? Não tem como mudar não ver os jogadores os mesmos, né? Mas o cara esperava outros jogadores que sabe, o torcedor ele tá numa angústia de que tudo se ajeite logo, né? E eu entendo. E tá certo, eu também tô, né? Então a única coisa que a gente assim via de diferente na escalação é a ausência do Alisson, lesão, e Léo Pereira. Mas em outras ocasiões a gente viu o Renato não ser tão ousado na lateral. E essa ousadia vem devido ao tripé que existe na frente da zaga do Grêmio, a presença. Tira as crianças daí, fumar é proibido, mas hoje de novo, de manhã geralmente eu esqueço e começo fumando, e eu não vou botar um cigarro fora, né, velho? Tá caro o cigarro. Tá caro o café. E o que não tá caro? Então, cara, eu vou te dizer que eu comecei assim, meio abatido o jogo e terminei contente. O Lanús é mais ou menos o quinto colocado no argentino aí no campeonato. Não está em zona de classificação, é um time melhor que esse Equidade. E vários erros defensivos. O Lanús também não jogou tão fechado assim. Mas o Grêmio me surpreendeu, né? Pois extremas que voltam, o Grêmio jogando em velocidade pelos dois extremos, um pivô, Diego Souza, muito bem, na medida do possível, né? Mas muito bem, é um matador. Ali pelos segundo tempo já começa a decair um pouco. Gostei ontem do Churin, tá? Mas vamos por partes. O primeiro tempo o Grêmio jogou bem, jogou de igual para igual. A gente não pode esquecer que bem ou mal está jogando na Argentina, né? E o Grêmio ataca, é veloz. O Grêmio não mudou parece os jogadores, mas a característica de jogar, né? Queria já, antes que eu esqueça, elogiar o goleiro Breno, hein, que deu segurança ao time e principalmente a quem interessa, o torcedor, né? Hoje qualquer chute, o cara tem a esperança de que sabe que tem um goleiro ali, né? A volta de Jeromel, Jeromel geralmente quando se lesiona ele volta 1-2 jogos meia área, voltou como se não tivesse saído. Ajudou no posicionamento. Juan, que às vezes é um pouco afoito, há correções de Jeromel no posicionamento dele. Juan salvou inclusive uma hora um gol e teve alguns erros e se recupera rapidamente no jogo. Eu queria dar um destaque principal ao Thiago Santos, que foi um jogador que realmente, Thiago Santos, como diz o Tigre insiste tanto, né, que eu fale aqui, Thiago Santos Cachorrão, que é seu nome, né, e realmente o homem assusta, e ontem jogou muito bem, inclusive ofensivamente, né, ele dá um suporte, deixa Matheus Henrique liberado, né, um jogador muito criticado aí pela torcida, por mim, e melhorou muito, né, pois e parou um pouco de inventar, né, Jean-Pierre voltando a auxiliar na marcação. Então é um time que precisa de fôlego e começou, parece que voltou também a correr, né? Então o Grêmio ontem, a proposta de jogo foi muito interessante. O Grêmio sai ganhando o jogo com Ferreirinha, com o gol
o Léo Pereira, que jogou muito bem a partida, além de vir marcar, muito mais ofensivo, veloz, o Grêmio é veloz agora pelos dois lados e deixa a marcação muito mais para o meio campo e os laterais, né? O Grêmio articulou bem jogadas no primeiro tempo, sai ganhando o jogo, alguns erros de posicionamento, situações do time em bloco marcando, coisa que há tempo eu não via no Grêmio, mas ainda assim o que eu observei foi o dedo do treinador. Aquilo que eu pensei de manhã vendo a escalação do jornal, eu pensei, não, mas a mudança está aqui. O time hoje usa os dois lados, parou com essa coisa de defender lá em cima, apesar dos centroavantes, dos atacantes, com exceção do Diego Souza, que dá uma cercadinha, né? Vem marcar também, né? Por isso, essa gurizada nova ali, talvez, é porque precisa de fôlego, né? Eu vi ontem o Ferreirinha marcando o lateral do time do Lanús, né? Então assim termina o primeiro tempo 1-0, né? Eu queria de novo dar destaque ao Thiago Santos, que é o cara que segurou o piano e ao mesmo tempo também jogou de avante, jogou para frente, teve jogadas, passes mais assertivos para frente, né? No segundo tempo, o Grêmio volta arrasador. Volta pressionando, indo para cima, o lado esquerdo muito acionado, o Léo Pereira sempre na expectativa, e o Jean-Pierre, por mais que não seja a velocidade a sua característica, melhorou muito. Passes precisos, auxiliando, correndo, sempre próximo da onde a bola está para receber e tocar para o outro lado, uma visão de jogo incrível. E o time do Lanús não fez em vários momentos, né? Inclusive pelo lado esquerdo ali, Ferreira sempre no 1-1, sempre sozinho, e a visão do Jean-Pierre muito bem, né? Apesar de às vezes ele subir no jogo, ele se esconder, parece, mas é uma característica do jogador e eu vi ele muito mais próximo dos outros jogadores, né? E o Thiago Nunes, né? Eu sempre confundo tanto Thiago ultimamente. O Thiago Nunes tira, uma das primeiras substituições que fazem, tirar o Jean-Pierre em 15 minutos por aí, botar o Maicon, onde o meio-campo do Grêmio se desacertou. O treinador do Lanús fez substituições e aproveitou esse momento onde, a partir dos 15, 20 minutos, até mais ou menos uns 30 minutos, 27 por aí, o time do Grêmio desajeitou o meio-campo, apareceram buracos e erros de posicionamento, né? Muitos jogadores, inclusive Ferreira, parou de dar aquela assistência, deixando o meio de campo de defesa, né? do Lanús até o nosso meio de campo para trás, sem marcação, então eles vinham rápido até o meio do campo e passavam e entraram no nosso campo, né? Maicon se mostra ontem, dá para ver que é um jogador que muita categoria, nosso capitão, jogador que merece nosso respeito, mas é segundo tempo para colherar jogo e quando entrar já num esquema já meio acertado. O time se atrapalhou um pouco e o Lanús veio para cima e eu sabia, mas era jogo perigoso. E eles empatam o jogo numa bola que ele entra pelo lado direito de ataque e toca, né, exatamente onde ele estava, no lado esquerdo, o petardo do goleiro Breno, que vai na bola, mas não tem como chegar uma bola daquela distância, né, naquela velocidade. Um erro de marcação e posicionamento, onde ele consegue entrar tranquilo. Não me lembro qual é o marcador que está atrasado nele, se não me engano é o Juan. Até que o Grêmio encaixa mais uma vez seu meio campo e não desiste nunca. O time do Grêmio não morreu, não esmoreceu, não segurou o empate, não ficou naquela de empataram, estão jogando fora e busca até o final do jogo o segundo gol, a vitória e os 3 pontos. Então a grande mudança, por mais que quem olha o papel, né, parecia ser o mesmo time, o Chico reclama disso aí, inclusive eu vindo o jogo me mandando áudio, os mesmos jogadores, mas não é o mesmo time. Comecei a levar esperança. Confesso que ontem ainda falei, não curto esse Thiago Nunes, não é quem eu queria, né? Mas comecei a ter esperança. Apesar de não ter mudado o esquema durante o jogo,
É os mesmos jogadores e outro time. É isso aí, da Alegrêmio.